significa horas iguais, tô vendo isso o tempo inteiro. Com a quinta dimensão, os males físicos cessarão. Quem tem a possibilidade da chama gêmea não encarnar com a gente? Entramos numa nova linha do tempo? E na antiga linha, houve realmente uma catástrofe? Qual é a verdadeira história dos Greys? Porque tem muitas histórias por aí. Quanto ao submarino, né? Os intraterrenos poderiam, se quisessem, salvar o submarino desaparecido? E uma última pergunta que acho que é de utilidade pública, que ela pergunta assim, qual, na nossa opinião, então, é a melhor terapia a se fazer nesta vida? Vejo muitos tipos de terapia e terapeuta, e ela tá mega confusa. Pessoal, vejam só, estou aqui com a nossa querida Mônica de Medeiros para responder as perguntas de vocês, porque vocês me mandaram perguntas lá no Instagram do canal, e para passar para ela. Então a gente vai responder na medida que a gente souber, né? Querida Mônica, muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Pavo. Oi, amigos, tudo bom? E Mônica, a primeira pergunta é da Débora Rocha, que diz assim, sou professora e gostaria de saber em quais aspectos vocês acham que a educação mudará na nova Terra. Eu espero que mude radicalmente, né? Que atue na criatividade da criança, não obrigue a criança a decorar nada, mas que leve a criança a compreender principalmente o meio onde ela está inserida, criando verdadeiras pontes entre ela e os colegas e o próprio universo, né? Então, a gente tem que mudar tudo, sabe? Essa escola que cria a criança para passar no vestibular, para ter resultado, que pensa apenas na tridimensionalidade, tem que acabar, não pode continuar existindo. Eu concordo, vi até uma matéria onde diz que o cérebro não é acostumado a aprender antes das 10 da manhã e que as escolas iniciam muito cedo. Eu também acho que as coisas mais importantes ainda não são ensinadas, que é, por exemplo, a moral, a educação dos sentimentos, o que é os sentimentos, lidar com sentimentos, autoconhecimento, é tudo coisa que é de suma importância e que ainda não é vista e que vai fazer total diferença, né? A primeira matéria que as crianças, no Butão, elas vão para a escola com 3 anos. O primeiro ano da escola é aprender compaixão. Poxa vida. Por isso que é o país mais Não dá feliz para que tem. comparar, né? Quem sabe um dia a gente se torne o Butão, né? É verdade. A Evid Lady disse assim, o que significa horas iguais? Estou vendo isso o tempo inteiro. O que fazer quanto a isso? Na verdade, a gente tem um mecanismo cerebral de sincronia, é natural essa sincronia. Então, existem cérebros que têm o reloginho sincrônico, né, de olhar, buscar um paralelismo numérico, mas isso eu estou vendo portal, isso e aquilo. Claro, todo dia tem um monte de portal, né? Tem pelo menos 11 portais todo dia, 12 portais todo dia. Não é bem assim, isso é uma sincronia mental, né? Agora, pode significar para você alguma coisa importante a nível quântico? Pode. Pode ser que nesse nível quântico um monte de elétron seu vai dar um passeio num nível maior, passeia lá no espaço de Planck. Mas, na verdade, isso é uma sincronia cerebral. O nosso subconsciente é incrível, ele também sabe a hora que é a cada momento, e se a gente inculca que a Sim, gente vê as horas iguais, nas horas iguais ele vai fazer a gente olhar e a gente vai ver horas iguais. exatamente isso. Exatamente. Eu fiz esse teste comigo. Eu queria ver sempre 3h33. Aí eu desisti porque eu não conseguia mais dormir, porque eu acordava às três e trinta Acordava. e três da manhã. Aham. Eu fiz esse teste. Tem a síndrome do acordo às 6 da manhã, porque diz eu sempre acordo às 6 da manhã. E o nosso subconsciente ele nos obedece. Ele obedece, programa. O corpo humano é um robô, gente. Esse programa ele responde. O subconsciente é incrível, né? E claro, se a gente está pensando sobre sincronicidades, estamos em alinhamentos, quando nós estamos nessas sincronicidades, a gente também vai tender a ver essas coisas em alinhamento. O que nos chega a pergunta do R. Mourão. Pede para ela divulgar o consultório dela e da Margarete, caso faça um atendimento virtual. Não, a gente faz atendimento virtual, né? Chama Clínica Ceruno. Então, você tem se você entrar colocar acho que é no Google, viu? Você coloca lá Clínica Ceruno, você vai ver o meu telefone da Margarete, mas se você permitir, Pablo, eu passo para você e você põe aí os Coloco na telefones. tela. Isso. Tá. Mônica pergunta agora da Fabi Morgado. Com a quinta dimensão, os males físicos cessarão? A quinta dimensão consciencial ainda haverá mal físico. Não haverá assim. A primeira coisa que vai sumir com a limpeza atmosférica, da água, da própria alimentação, né? Com a gente parando de ingerir um monte de porcaria de oxidantes aí, são as alergias, principalmente as respiratórias. Isso é a primeira coisa que vai cessar, né? Mas depois vai ser, na justa medida em que aprendermos que a dor não é necessária para a gente evoluir, tudo aquilo que provoca dor vai embora. Então, a tendência são as doenças degenerativas, as autoimunes, não é? O câncer, a irem desaparecendo nos primeiros séculos da Terra de Regeneração, até que chegue um momento que você não vai ter mais dor física.
Ou não vai, por quê? Porque você não vai carregar culpa com você. Ah, mas e as psíquicas vão continuar? Sim, num certo grau, claro que você não vai ter esquizofrenia, você não vai ter bipolaridade, mas você vai ter outras síndromes psicológicas que vão ganhar nomes diferentes, porque é exatamente aquilo que a gente tem que acertar ainda a nível de espírito. O planeta de regeneração não é um planeta de anjos, é um planeta de pessoas normais que estão motivadas a expandir suas consciências e progredir aplicando no cotidiano o bem, né? Trabalhando para o bem maior, vencendo o egoísmo, a vaidade, raiva não vai poder mais existir, ira e ódio não vão fazer parte da nova terra, preconceito muito menos. Então, todas estas coisas atuarão a nível de memória celular do corpo físico, impedindo que a gente continue doente. E são pessoas prontas para errarem bastante, né? Porque se não errassem já eram anjos. Mas vai errar demais, eu juro por Deus que se tiver brigadeiro na Nova Terra, eu vou comer. Tô nem aí. Ai, Se ai, tiver ai. sorvete de menta com chocolate, eu vou comer também. Não, mas lá esperamos que os pastéis emagreçam, né? Não, você sabe que eu tô vendo se eu encontro um chocolate que uma paciente minha faz, que é uma delícia. É vegano, mas tem brilho, cara. Ela bota brilhinho. Eu vou levar para você, para tua mãe, para vocês experimentarem. Opa! Eu Leva já para nós falei para ela, faz aí. lá no Congresso Círculo, que a gente espera todos vocês lá no Congresso Círculo, dia 8 de Isso, julho. vou levar para você. A Silvana pergunta assim: como lidar com traições conjugais? Primeiro que o universo nos mostra nós mesmos, né? Aonde que nós nos traímos, aonde que a gente se abandonou. A gente talvez comece a refletir por aí, porque a culpa não é dos outros, das coisas que nos acontecem, né? A gente tem a responsabilidade. Não há dúvida que não existe consequência sem causa. Então, se você está colhendo uma consequência, você gerou a causa. O fracasso de um relacionamento nunca é culpa de um, é sempre culpa de dois, né? Então, existem algumas coisas que, quando eu era criança, que eu ouvia, né? Ah, você tem que viver esse relacionamento até o final, porque você aceitou isso de nascer e tal. Eu não acredito nisso, não é possível que a luz diga que é obrigatório você viver uma relação abusiva, e a traição é extremamente abusivo, é um desrespeito, né? Então, eu acredito que nós temos muito que entender que todo relacionamento é uma rua de mão dupla. Então, se um lado está vindo pulando do meio-fio, invadindo a tua pista, você tem que fazer valer a tua pista, né? A tua bolha, mas também com flexibilidade, compreensão até o limite do possível, né? Não existe consequência sem causa. Então, não se sintam vítimas, pelo amor de Deus, porque a pior postura para uma pessoa é ela se achar vítima. Nesse momento, ela está totalmente vulnerável. Senão daí ela fica presa na situação, né? Deixa o fractal de alma preso. Fica que nem o pessoal do Titanic que a gente falou semana passada, que ainda podem estar presos naquele evento, né? Pois é, coitados, tomara que não. Agora, uma coisa é certa, eu nunca vou nesse submergível para ver o Titanic. Ah, é verdade. E o Júnior Alves diz assim: tem a possibilidade da chama gêmea não encarnar com a gente? Total, né? Porque são 12 espíritos para cada alma, Nossa. então é muito provável que você não esteja com todos os 12 encarnados no mesmo espaço-tempo, entendeu? Pode até ser que, enquanto uns estão encarnados, os outros estão desencarnados no mesmo planeta, ou até encarnados em planetas diferentes, porque o que vale é o aprendizado conjunto. É verdade, talvez o único lugar que possa todas as almas, os fragmentos se encontrarem e terem, né? Só em mundos mais avançados. E até. Mas também olha pelo lado positivo, né? Tem outros 11 fractais. A chance é grande, né? Então, é mais legal você conhecer gente nova, né? E a pergunta do Eduardo. Não são muitas perguntas aqui, já tá acabando. Eduardo em 2012 entramos em uma nova linha do tempo. Ele pergunta: entramos em uma nova linha do tempo? E na antiga linha houve realmente uma catástrofe? Eu não acho que a gente entrou numa nova linha do tempo, não, viu? Na verdade, eu acho que houve um erro de interpretação do calendário maia, porque eles não usavam o calendário gregoriano. Então, há um erro de interpretação claro de data. Agora, o que é ponto pacífico? Os maias não falaram em data no calendário gregoriano, mas avisaram de eventos essenciais. Para mim, o mais importante é a humanidade estar no salão de espelhos. Quando você está numa sala que ela é completamente forrada de espelhos, você se vê por todos os ângulos de forma clara. E é exatamente este o momento que nós estamos entrando. Ainda não entramos, mas estamos entrando. Quando a gente se observar
com isenção de ego, né? E aí sim você vê onde é que estão os cortes errados da sua vestimenta para você poder consertar, porque a costureira vai ser você. Eu não acredito, para mim, nós não entramos numa linha diferente de tempo, não, ela é sequencial, embora o tempo retilíneo não exista, né? O tempo não é uma reta, é uma elipse, mas nós estamos no mesmo espaço-tempo que deveríamos estar e caminhando aí para uma evolução, se Deus quiser, certa desta vez. Na verdade, não existe nada reto no universo, né? Se a gente for ver, Não tudo no tem universo nada. são espirais. Né? E o Cocar Sagrado pergunta qual é a verdadeira história dos Greys, porque tem muitas histórias por aí. Olha, o que eu acho que é o correto, porque não só a Shelian, mas outros ETs falaram, mas principalmente do ponto de vista mais científico, né? O David Jacobs escreve, o David Jacobs, de todos os pesquisadores de abduzidos, é o que tem a maior casuística, o maior número de casos, ele tem um protocolo muito sério que ele obedece, e a gente pode ler isso no livro Intruders, né? Os Greys são uma raça tipo nós, assim, muito materialista, né? E aí eles tiveram contato com os insetoides que ensinaram para eles a fazerem clones. Como eles ficaram cada vez mais materialistas, quanto mais materialista é um ser, menos ele acredita na vida que não é tridimensional, porque é matéria, né? E matéria com matéria você tem mais segurança e afinidade. Então eles começaram a se clonar e perderam a diversidade biológica, queriam viver para sempre, porque eles não acreditavam que havia nada além do corpo físico deles, e ao perder a diversidade biológica, a existência dessa civilização estava fadada a desaparecer, eles estavam em extinção. E aí os insetoides, se achando responsáveis, começaram a procurar um DNA raiz similar, encontraram aqui na Terra, que é um cadinho genético do braço de Órion, e aí eles começaram a vir para cá em busca justamente da mistura do DNA humano com o DNA deles para criar a possibilidade de novas vidas. E isso se confirma, por exemplo, em vários abduzidos norte-americanos, porque a pesquisa mais correta realmente é norte-americana, que dois irmãos eram abduzidos, o John e o Jim, desde 3 e 5 anos de idade, e o John, passando por uma abdução, ele tinha abduções terríveis, né, que ele xingava, sentia dor, se sentia violado, pegava o espermatozoide dele, ele no último vídeo, né, ele chora e ele fala: a última vez que eu estive com eles, um dos cinzentos, quer dizer, um Grey, levou um bebê e pôs no meu colo e mentalmente me disse: sim, ele é seu filho. E aí entraram algumas crianças na sala, a mais velha era uma menina que tinha cabelos e olhos humanos, e mentalmente ela me disse: está tudo bem, papai, obrigado. E essas crianças iam ser levadas para encarnarem, porque elas já estavam ali encarnadas, nesse mundo zeta reticuliano, a fim de salvar esta civilização. Então, se inicialmente os Greys eram seres, e são, tá? Você fala com muito abduzido, eles definem os Greys como robôs biológicos, são clones, esses são clones mesmo. Mas eles estão hoje trabalhando em várias frentes, como nós também, como você tem adâmicos que são extremamente ruins, você tem adâmicos que são bons, reptilianos, etc. Em todas as etnias você tem a bondade e a ignorância da bondade, que eu prefiro falar do que dizer maldade, né? Mas nos Greys também. Então, hoje você tem Greys que fazem parte da federação, você tem Greys que fazem parte da confederação, e, em contrapartida, você tem Greys que fazem parte da Aliança Orion, onde eles são associados aos draconianos do Comando Siakhar. Então, você tem todas as gamas, mas estes que vieram para cá inicialmente para pegar material genético, para salvar a própria civilização, a maioria deles já aderiu aos ideais da federação e da confederação e estão nos ajudando também no nosso processo de transição. Então não dá pra generalizar, assim que nem os humanos, né? Não, Nem todos não são. pode generalizar nem com draconiano, né, já? Nem com Uhum. draconiano. Eu vi, todo mundo falava mal dos Greys, né? Aí eu conheci o Laércio Fonseca e ele falando bem dos Greys, eu falei, cara, pelo amor de Deus, de que todo mundo fala mal, né? Mas eu guardei a informação, né? Aí eu comecei a ter contato com o Grey, cara, era exatamente certo, né? Quer dizer, existem Greys do bem e existem Greys do não bem, né? Como em qualquer civilização. Ah, pois é. E, Mônica, você tem um outro assunto só antes de continuar as perguntas, porque assim,
se fala bastante, né, quando a revelação extraterrestre para a humanidade, e eu sempre falo que é por afinidade, né? Porque consciências sutis, a gente tem que ter nível de consciência sutil para acessar. Então, como que a revelação da humanidade, das seres extraterrestres, vão fazer com que encha de seres maravilhosos, bonzinhos, benignos, de luz, que vão trazer paz e esperança para toda a humanidade, vão resolver nossos problemas? As primeiras raças que vão aparecer são aquelas que têm similaridade, afinidade conosco, vão nos apoiar na ciência, vão nos apoiar em diversos setores, mas e o nível moral deve ser similar ao nosso, porque estão na mesma taxa de frequência, estão na mesma vibração, na mesma dimensão, Exatamente. corpos de mesma taxa vibracional. São seres que estão, quem sabe até moralmente atrás de nós, só estão em outro planeta. Não adianta você divinizar só porque tem uma nave, né? Isso é bobagem, né? Não existe. O fato de você ter avanço tecnológico não quer dizer que você tem avanço moral. É só você ver os países mais desenvolvidos tecnologicamente da Terra, não são referências morais. Então a gente tem, e como é em cima, é embaixo. Então, sabe, existe beleza e feiura em todos os lugares. O Franciliano diz assim, quanto ao submarino, né? Os intraterrenos poderiam, se quisessem, salvar o submarino desaparecido? Intraterreno não é intramarinho, né, gente? A gente Tem essa aí também. era ser mais, não é submarino. Talvez até se houvesse alguma colônia submarina de base submarina de ET, talvez eles pudessem intervir. Mas percebam que ninguém pode mudar o destino kármico de cada um. Se estas pessoas estavam destinadas a estarem juntas e passar por este transe extremamente difícil, né? Juntas, não há permissão para que seja intervisto. Agora, se eles não tiverem que passar, mesmo todo mundo dizendo já acabou o oxigênio, a gente pode ter certeza que eles vão ser recuperados com vida. É isso que a gente precisa entender: o determinismo para quando existe algo além, né? Então, a gente não pode ficar começando a acreditar que se nasceu para morrer com uma verruga no nariz, vai morrer com uma verruga no nariz. Não é assim. Tudo pode mudar de acordo com as nossas escolhas, da forma como as fazemos, do momento em que as fazemos. Então, até se quisessem, poderiam, mas talvez eles não queiram por conhecer os trâmites Exato. daquela situação, né? Coerência, né? Não pode, né? E uma última pergunta que eu acho que é de utilidade pública, que é da Liv, que ela pergunta assim, qual, na nossa opinião, então, é a melhor terapia a se fazer nesta vida? Vejo muitos tipos de terapia e terapeuta, e ela tá mega confusa. Olha, eu hoje tenho muito medo, né? Porque tem cursos de fim de semana que montam um terapeuta, né? Então, eu tenho pessoas que eu conheço que são bastante desequilibradas e que são psicanalistas. Aí você fala assim, caramba, mas você não sabe nenhum e um na sua próprio cérebro, como é que você vai mexer na mente de outras pessoas? Eu acho que você tem que encontrar a terapia que melhor lhe aprouver, quer dizer, aquela onde você sinta a verdade, tá? E aonde você sentir que existe energia positiva. Existem 1000 tipos hoje de terapias energéticas, e pode ser que uma seja excelente para mim e não seja excelente para o Pava. Então, você tem que encontrar a sua frequência energética e com a pessoa na qual você veja verdade, que exista verdade. Então, o que você deve fazer? Estudar, ler, e depois que você ler e estudar, aí você escolhe um caminho e você vai aí procurar para ver se isso realmente é compatível com você. Eu espero que vocês tenham dado like no vídeo, tenham se inscrito no canal, tenham se inscrito no canal da Mônica de Medeiros, que eu vou deixar aqui também na recomendação. E quero te agradecer, Mônica, pela tua presença aqui. Eu que agradeço, viu, Pablo? Um grande beijo para você e para os seus amigos desse canal, que eu tenho bastante admiração por ele. Eu também admiro muito teu canal, é um dos que eu mais assisto. Aprendo muito. Que bom! Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem perguntas, respostas e nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!